Bom dia. Eu vou contar uma história, né? E ela começa, na verdade, ontem, né? Que me veio que eu tinha que gravar um vídeo, mas eu falei, Senhor, eu não sei sobre o que eu tenho que gravar. E aí, né? Ele falou, calma, tá bom. Deixei na mão de Deus e continuei meu dia. Agora, estava trabalhando, e aí o Senhor falou assim, vai lá e compra tal coisa. Né? Tá bom. Fui lá e comprei. Na loja que ele falou, comprei o que ele pediu. E tô voltando para casa, tô passando numa outra loja, na frente de uma outra loja, falo assim, para e vai lá. Mas eu falei, não preciso de nada de lá, Senhor. Vai lá. Tá bom. Eu entrei lá, aí passando, eu peguei uma coisa, me deu vontade no coração, passei ali, vi outra coisa, peguei e comprei também. E vim para casa. Chegando aqui no caminho de casa, o senhor falou, vai falar sobre isto. Desculpa. Eu falei, tá bom. Então vamos falar sobre isto, né? Vamos lá o que o Senhor me deu para falar hoje. Hoje parece até uma daquelas pregações bem assim de Jesus, né? Que ele usava as coisas do meio ali rural, das coisas das cidades pequenas, né? Então eu vou falar para isso. A primeira coisa que o Senhor coloca no meu coração é que nós somos seres humanos criados por Deus e nós somos pó. Tudo na nossa vida é graça. Tudo é graça. Tudo. Desde a vida que temos, as coisas que o Senhor nos dá e que a gente acha que é nosso, né, de todos os jeitos, na verdade tudo é dele. Porque a gente passa, tudo fica e tudo continua sendo dele. A gente só administra as coisas. Então, a primeira coisa que o Senhor me mostrou é isto aqui. Um saco de terra. Então, nós somos pó. Nós somos pequenos. Nós somos uma criatura formada da mão de Deus, pela mão de Deus, pelo pó da terra. O que nós temos de especial é a nossa alma e aquilo que em nós é eterno, né? Se soubermos aproveitar direito, essa eternidade será boa ou ruim, depende das decisões e vontades de cada um, né? Então, nós somos pó, a vida é graça. Outro dia eu vi um animal pequenininho morrer e foi uma coisa tão boba que eu vi como a vida é tolamente frágil, né? Tocou um pouquinho mais forte no bicho e ele simplesmente morreu, né? Então nós somos frágeis, nós somos extremamente frágeis. A vida é frágil. A gente gosta de achar que tudo é perene e que nós temos plano de saúde e que nós temos segurança no dinheiro e que nós temos... Isso tudo passa. Se o Senhor soprar ou se o Senhor quiser chamar a nossa alma, acabou. Então aproveita bem o tempo que Ele te deu aqui e que depois tu vais ter que falar sobre tudo isso que você fez, de bom e de ruim. Aproveita teu tempo, que às vezes é curto. E nós somos plantados na terra para fazer algo bom, né? Seguir um plano de Deus. E aí vem a segunda coisa que o Senhor me deu, que são sementes. Me deu duas aqui, né? Um acho que é alecrim e o outro era uma hortelã. Mas eu tenho ali mais umas 10, 15 tipos diferentes. A pergunta que fica é que tipo de semente você é? Né? Que fruto que você vai dar? Será que é bom ou será que é ruim? Será que é nível eternidade ou só temporal? Aqui acabou, daqui a pouco ninguém lembra. E Deus fala uma coisa muito interessante. Aqueles que são deles, por menores que sejam, pequeninos, as suas ações refletem pela eternidade, de ano em ano, 100 anos, 20 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos. Eu estava lendo a vida de Santo Atanásio, pequeno, que ele se achava mínimo numa cidade mais do interior, e ele mudou a história da Igreja Católica.
Santo Atanásio. Depois leiam, é interessante. Que tipo de semente que você é? Né? E Deus depois ele vem, depois que ele nos chama, ele vai mudando a gente. Só que a gente é cheio de buraco. A gente é cheio de defeitos. A gente é cheio de problema. E o Senhor tem que vir corrigindo a gente. Então, o Senhor corrige, o Senhor cura, o Senhor liberta. São 3 estações diferentes. Às vezes a cura física, às vezes espiritual, às vezes emocional. Cada um é um ser humano diferente do outro. Por isso que não existe regra geral. Faça isso, você está salvo. Oração poderosa. Não é assim que funciona. Só fala isso quem não conhece a Deus. E aí eu vou botar o terceiro item que Deus me mandou assim na outra loja. Massa para você colocar na parede e consertar os rombos que existem nela, consertar, né, os defeitos que existem nela. E aí veja um terceiro caminho de Deus, né? Te deu a graça da vida, o que tipo de semente ele te chamou a ser, um plano de Deus específico de você, segundo a tua semente. Depois ele vem consertar as tuas mazelas, teus rombos, os teus problemas, e ele vai consertando isso com você vivendo. Ele vai consertar você, ele vai reparar você, ele vai transformar você, às vezes botando massa para cobrir os defeitos, às vezes primeiro curando-os lá dentro de você e depois remendando com curativos. Ele faz isso. E aí vai aprimorando você segundo a vontade dele para criar uma criatura linda aos olhos de Deus, né? E depois Deus vem e vai te encher de conhecimento. E aí, o que foi que Deus me deu? Olha lá, um tipo de parafuso, outro tipo de parafuso, outro tipo de parafuso, outro tipo de parafuso. E eu falei assim, vou comprar parafuso então sem bucha. Deus falou, não. Mas sem bucha? Não. Tá bom, levei todos com bucha. Por que Deus não deixou eu comprar parafuso sem bucha? Por quê? E aí eu fui, né, mexendo nisso aqui, e aí o Deus me bota no coração o seguinte, que as obras dele, depois que ele repara, conserta essa coisa, ele vai enchendo a gente de informações, de conhecimento, às vezes de nosso próprio coração, das nossas ideias e do mundo e das coisas sobrenaturais. Que tipo de conhecimento que o Senhor quer te dar? Para cada tipo de conhecimento é um parafuso diferente para segurar coisas diferentes, né? E todos com bucha, porque todos eles são extremamente importantes, eles devem ficar para a eternidade. É uma coisa para permanecer. Se fosse para tirar, não teria bucha. Eu entendi. Qual é o conhecimento que Deus está querendo te dar? Você pode escolher até. Deus é tão bom que deixa a gente escolher, mas Ele vai te dar aqueles que são mais importantes para você. Então apega esses conhecimentos que Ele está querendo te dar e aprofunda eles. Eu vou falar rapidamente um que a maioria das pessoas às vezes não sabe, né? A gente comemora o nascimento de Jesus, o Cristo, o Messias, dia 25 de dezembro. Isto é uma comemoração, mas não é a data de aniversário que ele nasceu, né? E uma coisa mais interessante, ninguém sabe a data que Jesus nasceu. Ponto. Ninguém na igreja, ninguém sabe. Nunca foi revelado. E o engraçado porque naquele tempo não existia esse conhecimento. Não era importante isto, né? Mas não foi dia 25 de dezembro. A igreja assumiu esta data, sei lá, pelo ano 100, 200, por aí, porque tinha uma outra festa pagã. E falou, não, nós não vamos comemorar isto, então vamos comemorar o nascimento de Jesus. Pronto. Por que não muda? Porque a gente não sabe a data. E nunca soube-se. Jesus nunca revelou. Se você quiser saber um pouco mais, estude, aprenda.
Mas eu vou dizer para você uma coisa: Jesus nasceu numa época de verão. Uma época de verão, lá naquela região de Jerusalém, lá de Israel. Então, provavelmente, foi entre os meses de abril a setembro. Eu chutaria ali pelo junho, né, por aí. Ninguém sabe. Mas se tivesse chutaria por aí. Então a gente não sabe disso. Mas o primeiro conhecimento não é dia 25 de dezembro, é uma data comemorativa, né? Segunda coisa que é interessante, né? Sobre essa atividade geral de Jesus. Nós sabemos, por datas corretas, certas, que o ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos, não é isso? Eu vou dar mais uma informação para você. Foram mais de 3 anos, né? Por quê? Como é que eu sei disso? Porque durante as passagens bíblicas você vê que ele passa por 3 Páscoas. Então, é algo mais que 3 anos, né? Se eu seguir os exemplos bíblicos, Deus usa eles sempre travados, certinhos, eu diria que foram 3 anos e meio. Você vai ver que isso se repete na Bíblia. E Jesus também repetiu isso. É mais de 3 anos, um pouco mais, não muito mais. Porque passou-se a 3 Páscoas. Ele morreu na terceira Páscoa. Então, são 3 anos completos, mais alguma coisinha. Então, 3 anos e meio. Interessante, né? Quer ver outra coisa? Quantos anos Jesus... Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Todo mundo vai rapidamente chutar. 3 anos. 30 anos. Também não é verdade. Na Bíblia, se você for pesquisar, você vai descobrir que foi... A Bíblia fala que ele começou o seu ministério com cerca de 30 anos. Não foi com 30 anos, é diferente. Cerca de entre 28 e 36, não sei, mas mais ou menos 30 anos. Então nós sabemos que não foi com 30. É um pouco mais do que 30, para falar a verdade. Mas sabemos que Jesus morre no ano 33. Isto é uma informação verdadeira, catalogada, testada, usando vários métodos dos calendários romanos, que eram feitos os testes naquele tempo, né? Pelo calendário romano que você fazia. Então sabemos que Jesus morreu no ano 33. Ok? Outra informação interessante. Que ano que Jesus nasceu? Aí todo mundo de bate pronto no ano 0. Não foi, né? Ah, meu Deus, como é complicado, né? Herodes, que tentou matar Jesus e matou os bebês naquele tempo, né? Perseguindo e matando, porque ele queria matar o rei dos judeus. Ele era o rei, ele não queria outro no lugar. Ele morreu 4 anos antes de Cristo. Se ele morreu 4 anos antes, ele só pode ter tentado matar a Jesus um pouco antes. Quanto tempo antes? Difícil dizer, mas acredita-se, pela tradição da igreja, que foi entre os anos 6 e 7 antes de Cristo. Meu Deus! Então, Jesus nasceu entre os anos 6 e 7 antes de Cristo. Olha que coisa legal que estamos aprendendo. Eu demorei anos para aprender, gente. Eu estou passando uma coisa que parece bobo, né? Como às vezes parece agora esse ensino de hoje. Mas aí nós vamos para a coisa mais interessante, né? Que eu aprendi também nesses dias. Então, Jesus nasceu mais ou menos no ano 6, 7 a.C., morreu no ano 33, né? Na Páscoa do ano 33. Então, Jesus tinha por volta de 39 para 40 anos. Então, Jesus morreu com esta idade. Que coisa interessante. E bateu na mesma hora que eu vi isso, me voltou um conceito muito interessante, porque para os judeus daquele tempo, o homem só se tornava pleno, adulto em todas as suas funções, quando ele tinha 40 anos de idade. Então Jesus morreu como um homem pleno, mais ou menos aos 40 anos de idade. Então eu queria deixar esse pensamento,
para vocês brincarem, né? Você vê como Deus pode ensinar a gente de diversas formas, tá bom? Amém.